estamos falando dessa tarde gostosa de inverno, nem parece inverno, né? Sol bonito, gostoso. E a gente está falando de um assunto que é para todo mundo, sabe por quê? Que segundo o Detran de São Paulo, mais de 348 mil motoristas tiveram o direito de dirigir suspenso até setembro de 2018 por terem somado 20 pontos ou mais na CNH ou por terem cometido infrações graves. Então a gente recebe com muito carinho aqui o advogado especialista em trânsito, Dr. Antônio José Dias Júnior, Dr. Júnior, para tirar as dúvidas. Pode mandar pergunta que a gente faz aqui no programa, né? Inclusive a Daia já mandou o seu vídeo e o vídeo dela a gente confere. Daia, qual é a sua dúvida? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde, sou eu, a Daia, do bairro Monte Castelo. A minha dúvida é a seguinte: eu devo pagar a multa antes de entrar com recurso? E agora? Desde já, obrigada! Eu ouvi falar que se você entra com um recurso, depois você pode perder até aquele desconto de 20% também. É isso mesmo, Lucas. A multa, você pode fazer até 3 recursos. A primeira, a defesa prévia, que é o mesmo prazo que você tem para indicar o motorista condutor, ou seja, o proprietário do veículo. Se não foi ele que foi pego dirigindo, ele pode indicar uma terceira pessoa. Nesse momento, a multa ela não tem um valor financeiro, ela não é cobrada. No segundo momento, que é da JARI ou da JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a multa passa a ser cobrada. Nesse momento, você tem 20% de desconto se fizer o pagamento. Se você fizer o pagamento, você pode sim recorrer. Uma coisa não liga à outra. Não quer dizer que você pagou a multa que você está reconhecendo que está errado. Você está somente aceitando aquele desconto que o Detran está te dando de 20% ou o órgão que te multou. Então pode pagar a multa sim e recorrer. É aquela coisa para evitar dor de cabeça. Sim, vamos falar de moto, logo, Lucas. Né? Moto, vamos lá. O Beto tem uma dúvida. A viseira do capacete aberto. Sim. Ela é multa gravíssima. A gente pode perder a CNH por isso? Olha, antigamente a viseira da moto levantada era equiparado a andar sem capacete. Hoje em dia houve a mudança e não perde mais a CNH. Então andar com a viseira levantada você vai ter uma multa, vai ter a pontuação, mas você não vai ter a suspensão. Ela não é uma multa autossuspensiva, diferentemente de andar sem o capacete. Andar sem capacete é uma multa autossuspensiva que dá uma suspensão de 2 a 8 meses. A viseira não. A viseira hoje em dia não. Perfeito. A Rogéria fez uma pergunta muito legal. Não sei se você em casa já passou por essa situação, mas ela comprou um carro, tudo certinho, mas está aparecendo umas multas no nome dela, no carro, né? Mas ela comprou um carro em 2018, a multa é de 2017. Então ela quer saber o que ela pode fazer, porque está transferindo para o nome dela, diz que soma quase R$ 1.800. Bom, Rogéria, as multas, elas ficam dentro do veículo, elas ficam com o veículo. O veículo ele tem um RG que chama Renavan, então todas as multas vão para o veículo, tanto multa de trânsito quanto IPVA. Quem deve é o veículo. Como passou a propriedade da pessoa que você comprou para você, você acaba sendo a devedora juntamente com ele. O que você pode fazer é entrar na justiça, procurar um advogado de sua confiança para entrar na justiça para cobrar o proprietário anterior. E também para pedir para o Detran que quando você for fazer o licenciamento do veículo, essas multas não te impeçam de licenciar, porque no licenciamento você tem que quitar todos os débitos para fazê-lo. Então eu recomendo você procurar um advogado de sua confiança para fazer esse processo contra o proprietário anterior. Doutor, vamos falar ainda em quem paga a conta? Tem um caso aqui do Anderson Carbone, ele levou uma multa de evasão de pedágio, porque ele passou o sem parar e o sem parar cadastrou a placa errada. Ele fez a defesa prévia, mas foi indeferida. Ele entrou com recurso intempestivo, que é fora da data do limite, né? E está aguardando o retorno. O sem parar diz, através de uma carta, uma confirmação de que o pedágio foi pago. Ele anexou isso à defesa, mas ele não vê saída. Shirley, a questão da parte administrativa da multa, a primeiro recurso que ele fez a defesa prévia, ela é analisada pelo mesmo órgão que fez a multa. Então, eles acabaram não acatando a argumentação dele. Quando ele perde o segundo momento, que é o primeiro recurso para a JARI, para a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ele perde a chance de questionar juridicamente. Se ele fez intempestivo, ou seja, fora do prazo, vai ficar a critério da JARI fazer essa análise ou não, para tirar o valor da multa e a pontuação que ele recebeu. Se ele não obtiver sucesso, aí só a justiça mesmo para fazer esse processo para tirar essa multa e a pontuação. É um milagre, né? Quase um milagre. Tem que ter muita paciência também, né? Bom, o Carlos Pacheco de Taubaté mandou uma pergunta tão interessante pra gente, vamos assistir. Olá, bom dia. Em relação às leis de trânsito, tenho uma pergunta. Nós sabemos que há todo um movimento, inclusive internacional, para tirar dos volantes as pessoas sob o efeito do álcool.
No entanto, contrapondo-se a isso, existe um movimento também internacional em favor da legalização do uso de maconha. O que eu gostaria de saber é qual é o sentido de tirar pessoas alcoolizadas de trás do volante e colocar pessoas sob o efeito da maconha, haja vista que a maconha vai reduzir os reflexos, os sentidos, a percepção, alterar a percepção desta pessoa que está sob o efeito das drogas. E se houvesse, queira Deus que não, a tal da legalização da maconha, como seria feita essa fiscalização e como é feita hoje a fiscalização, haja vista que, pelo menos eu desconheço alguma forma de detectar imediatamente se a pessoa está sob o uso e sob o efeito da maconha, até porque ela se limpa, se lava, tira o odor, usa o colírio, tira aquilo que a gente percebe nos olhos, né, vermelhidão. Então fica aí o meu questionamento. Obrigado. Só abrir um adendo aqui, o Carlos, ele é ex-dependente químico, ele estava conversando com a gente pelo WhatsApp, e tem um trabalho muito bacana em Taubaté, resgatando mulheres das biqueiras e também cracolândias lá da cidade. E ele comentou que fez essa pergunta mesmo, doutor, por perceber os estragos diariamente que as drogas causam aí, não só em quem usa, mas também com as pessoas que convivem com usuários, causando até acidentes mesmo. Não, é perfeita a pergunta do Carlos, porque, assim, o Código de Trânsito, ele traz o seguinte, dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência. Então, Lucas, é qualquer substância psicoativa, ou seja, que altere o seu estado natural, ela pode ser sim multada. A pessoa não precisa... hoje nós só temos o bafômetro para detectar a presença de álcool no organismo. O governo já está verificando para trazer o de drogas. Esse equipamento ainda não está homologado no Brasil. O Inmetro está trabalhando na homologação para poder colocar juntamente com o bafômetro. A detecção pode ser feita pelo policial. Por exemplo, o Carlos falou que pode tirar o odor, pingar o colírio, mas se ele for parado ainda, se tiver uma suspeita do uso, o policial ele tem condições, dentro de um conjunto de sintomas, para verificar no auto de infração. Então ele pode colocar, a pessoa estava dirigindo sob influência de substância psicoativa ou de álcool, não necessariamente. Então o policial tem condição com testemunha, com vídeo, com esses sintomas que a pessoa fica quando ela fuma um cigarro de maconha, ou então ela usa uma cocaína, um crack. Então assim, no momento ainda não existe um equipamento para aferir a droga. Sim. Mas já existe, não existe no nosso ordenamento jurídico, mas já existe o equipamento que está sendo homologado pelo Inmetro e logo, logo vai estar nas ruas das cidades. O que eu acho ótimo, né? E já, se der tempo, eu quero conversar sobre o bafômetro, Xi. Porque tem dúvida, eu acho que é bacana a gente deixar tudo bem clarinho, para não ter desculpa depois. Lucas, a gente vai falar agora do Vaticano, que marcou para o dia 13 de outubro a canonização da querida Irmã Dulce, que vai ser celebrada pelo Papa Francisco. O primeiro milagre atribuído à Irmã Dulce, que levou à sua beatificação, foi em maio de 2011. Foi a recuperação de uma paciente que teve uma grave hemorragia durante o parto. O segundo milagre da irmãzinha Dulce aconteceu e foi reconhecido pelo Vaticano com a recuperação da visão de um homem que estava cego há 14 anos devido ao glaucoma, o que tornou a freira baiana como a primeira santa nascida no Brasil. Mulher de Deus, linda demais, né? Bom, a polícia pede mais tempo para investigar o caso Neymar. A gente já comenta com você, agora é hora de carinho tão gostoso que a gente recebe e coloca aqui no programa. Eu sou da Guimarães de Guaxiguetá. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, doutor. Beijo, fique com Deus. Tava tudo armado, horário